Desde o domingo 18 de maio, nós começamos esta jornada neste ano, esses 50 dias de oração pela família, 8 domingos da família, desejosos que a gente possamos estar ainda aprendendo a ser uma família saudável. Tanta coisa que temos a aprender, saudável na espiritualidade, nos relacionamentos, na comunicação, nas finanças, na sexualidade. Hoje pela manhã compartilhamos um pouco sobre a família saudável no perdão. Se porventura você não pôde estar aqui, está disponível no canal do YouTube da igreja. Recomendo você dar uma olhadinha quanto nós precisamos de perdão no meio familiar, nas nossas famílias. E hoje nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus através do pastor Sérgio Vitalino, pastor muito querido, ele, Miriam, eu vou pedir para ela ficar de pé, também Uda, é isso? A irmã Hilda, filhas aqui da igreja, foram roubadas daqui deste jardim, pastor Sérgio casou com Miriam, seguiram a vida, aí o pastor Sérgio é pastor auxiliar da equipe de pastores da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, e eles estão numa plantação de igreja, da Igreja Presbiteriana Moriá, lá no Paço Alfândega, no centro do Recife. Vamos estar orando por eles, que Deus esteja abençoando-os, nos dão a alegria, como igreja, de recebê-los nesta noite. Ele também escreveu uma das mensagens justamente sobre perdão, por isso que a gente convidou para ele poder tratar um pouco sobre esse tema e que Deus possa estar falando aos nossos corações. Eu quero convidar as crianças a virem à frente, nós vamos orar por elas. Vamos orar também pelo pastor Sérgio, vou pedir para ele já se posicionar aqui, depois que ele fique muito à vontade, já esteve pregando aqui, já esteve também falando em encontros missionários, é uma área de paixão do coração deles como casal, como Deus tem usado eles na vida de outros missionários, que Deus continue usando-os, né, na vida de pastores, missionários, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te adoramos por podermos bendizer o teu nome e nós declaramos isto mais uma vez. O fizemos no início do culto, mas é uma alegria enorme podermos nos reunir como teu povo. Podemos dizer, Senhor, que nós temos consciência que nós devemos ser uma família saudável e nós precisamos querer ser uma família saudável, Senhor. Coloca esse desejo, é o Senhor quem efetua tanto o querer como o realizar. E por isso nós clamamos que Tu encha o nosso coração do desejo de sermos uma família saudável também no perdão, Senhor, como igreja, como famílias aqui reunidas e como a grande família que é a Tua igreja. Nesse momento, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre os professores e professoras do departamento infantil, que o Teu Espírito possa usá-los para levar também a palavra aos pequeninos. E de modo especial que o Senhor também use o pastor Sérgio, naquilo que o Senhor colocou no seu coração para nos transmitir nesta noite da Tua palavra, ajudando-nos como crentes no Senhor Jesus, discípulos do Teu Filho, como famílias cristãs, a vivermos, proclamarmos, vivenciarmos, experimentarmos o perdão do Senhor e o perdão que precisamos estender uns aos outros. Abençoa o Teu servo e usa o Teu servo, Senhor, para a glória do Teu nome. Pela graça e misericórdia e no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e pedimos tudo isto, no nome dEle, para a glória dEle. Amém. 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 Boa noite, queridos, graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande voltar a essa igreja, como o pastor Petrônio falou, essa igreja de alguma forma faz parte da minha vida, né? Há 40 anos atrás eu estava aqui com Miriam, fazendo nossos votos de casamento, então ela com 22 anos, ainda o mesmo jeito daquela época, está aí, não vou dizer a idade dela, mas eu já quase disse o tempo de casamento, né? E é um privilégio poder estar aqui de volta. Estive aqui falando há alguns meses, ano passado, creio eu, com um grupo de missões, falando dessa área tão importante para a vida da igreja, fundamental, o DNA, o motivo dela existir, que é o cumprimento da missão de Deus, e que honra, que privilégio poder voltar aqui nessa noite para tratar de um assunto tão
importante também quanto à questão da vida no perdão. E não podemos ter igreja ou família saudável sem perdão. Eu trago das igrejas de Boa Viagem e da Moriá, de cada membro daquelas igrejas, um abraço fraterno aos irmãos, orando por vocês, pedindo também a oração de vocês por cada família que se reúne nessas duas comunidades. Por favor, abra o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, novamente. Eu vou dar continuidade à leitura que o pastor fez, pastor Petrônio. Ele parou no versículo 22, a sua leitura, e eu quero dar continuidade, lendo a partir do versículo 23, até o final desse capítulo, para que a gente possa refletir sobre família saudável, também no perdão. O irmão assentado como está, por favor, acompanhe a leitura que farei. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram a ele um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverentemente rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, esse é um tema vastíssimo nas Escrituras. O perdão, assim como dizem os teólogos, acompanha aquele fio de sangue que percorre as páginas do Gênesis até o Apocalipse. O sacrifício remidor de Jesus está envolvido em um ato de perdão. E nós somos desafiados no dia de hoje pela manhã com o pastor Petrônio, e hoje à noite, novamente, agora diante desse texto, refletirmos sobre o tema. Talvez seja esse um dos temas mais desafiadores na vida cristã. Aliás, creio que 2 temas estão muito ligados ao caráter do verdadeiro cristão, daquele que é realmente cidadão do reino. Porque esse texto que foi lido pelo pastor no início do culto, o qual eu dei continuidade agora, está ligado a todo o contexto do capítulo 19. O capítulo 19, de fato, joga a luz a respeito do que significa a prática do perdão, e porque ele é tão necessário, e o quanto é tão difícil para a gente exercê-lo, mesmo como cristãos que tivemos a nossa vida renovada, que experimentamos transformação da parte do Senhor.
se você tiver curiosidade de olhar comigo, o início desse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o Senhor vai responder aos seus discípulos a respeito de uma questão que percorre desde as páginas do Gênesis, aliás, do capítulo 3º de Gênesis. Me permitam ler. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é, porventura, maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, disse: em verdade vos digo que se não vos converter e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. A questão do perdão, de fato, está ligado à imagem que temos de nós mesmos. Aqui é o ponto. É nesse sentido que o Evangelho de Mateus vai percorrer esse capítulo 18 até chegar nessa parábola do credor incompassivo. Há dois elementos ligados ao novo caráter, a novos valores que recebemos do Evangelho. Ambos difíceis de entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática em nosso dia a dia. Um deles é vida de servo. É entendermos que fomos colocados no Evangelho para, a exemplo do nosso Mestre, estarmos sendo mais servidos do que exigindo serviço. Essa é uma área muito difícil na vida cristã, sempre desafiadora. E são poucos na minha caminhada ministerial, que a exemplo do casamento percorre 40 anos, de eu encontrar pessoas realmente dispostas ao serviço dentro de nossas comunidades. E o serviço que eu estou falando não é estar ajudando na arrumação das cadeiras, não é estar preparando lanche gostoso, que normalmente tem em nossas igrejas, porque crente é assim, tem que ter lanche. Mas estou falando daquela disposição de ouvir alguém falando conosco e estarmos nos submetendo como aquele que não tem o que reclamar, como um servo que não tem direitos a exigir, como pessoas que estão sempre prontas a atender todo o direcionamento que nos é dado. A vida do cristão precisa ser exemplar na vida do serviço. E isso é um grande desafio para nós. E junto com esse, está a prática do perdão. Porque da mesma forma que a vida do serviço, a prática do perdão exige humilhação da nossa parte. E quando as duas coisas estão associadas, ou quando nos entendemos como servos dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, a prática do perdão, ela se torna mais viável. O texto que foi lido pelo pastor Petrônio vai nos remeter a uma situação em que nós temos alguém ao nosso lado, algum irmão, seja na família, esposo, marido, talvez filho ou nossos pais, ou alguém muito próximo da gente, do nosso convívio, e me permita incluir um outro tipo de família que precisa ser saudável e que também exige prática do perdão, é a família da fé. Tanto na nossa família de sangue, quanto da nossa família da fé, a prática do perdão é altamente desafiadora. Mas, quando nós lemos o texto, no versículo 15 desse capítulo 18, perceba um detalhe, que o Senhor vai, utilizando o apóstolo Mateus, vai nos desafiar que, se soubermos que um irmão tem algo contra nós, nós devemos buscá-lo. Ora,
normalmente a gente espera que se alguém tem alguma coisa a nos dizer, que nos procure. Estou pronto aqui a ouvir, estou pronto a esclarecer, estou pronto a mudar de direção, mas me procure. Essa é a tendência natural, essa é a tendência que vem do Éden. E é normalmente isso que é estabelecido na nossa caminhada, na nossa relação, seja na família de sangue, seja na família da fé. Mas o Senhor nos desafia a quer ofendamos alguém, ou quer por alguém sermos ofendidos, a decisão de buscar e solucionar essa relação é minha. E isso vai exigir de mim humilhação. Para mim, aqui está o ponto da prática do perdão, em que eu esteja disponível a sair de um pedestal que normalmente eu me coloco, de sair de uma posição de vítima, de quem tem direitos, de quem deve ser servido, de alguém que deve ser procurado, de alguém que deve ser, às vezes, até paparicado por conta da ofensa e da humilhação que eu passei. Esse tipo de postura, ela, como eu falei, percorre a história da humanidade desde a queda em Gênesis capítulo 3. Eu tenho exposto na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem o texto da primeira carta de João. E João, ali no capítulo 2, ele vai tratar da nossa condição de pecado. No início do capítulo 2, aliás, no final do capítulo 1, ele vai dizer, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí vai falar sobre confissão, no versículo 9. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E inicia o capítulo 2 dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas naquele capítulo, capítulo 2, ele vai dar um caminho, ou vai nos alertar para áreas da nossa vida que conspiram contra esse desejo que o Senhor tem de a gente assumir uma vida realmente cristã, com seus valores, os valores do reino. Ele vai dizer que aquilo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. O que ele está dizendo é que algo que procede do mundo, que são áreas que nós temos dificuldade. E quando pregava na igreja de Boa Viagem, eu mostrei que essas são as 3 áreas que desde Adão e Eva, nós somos atacados pelo inimigo de nossas almas. Lá Eva, o texto que descreve a queda de Eva e Adão, vai dizer que Eva olhou para a árvore e ela era boa, agradável aos olhos, boa para se comer e boa para dar entendimento. E esse entendimento, aí eu quero frisar nesse ponto, como também no texto de João, soberba da vida, o que Eva estava querendo, no argumento da serpente, do inimigo de nossas almas, era que ela poderia, assim como Adão, ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí sim, esse era o ponto frágil. Essa era a caminhada que parece que atraiu nossos pais lá no Éden. E ela comeu do fruto e deu ao marido, e ele também comeu. Não tenha dúvida que era o mesmo desejo dele. Não tem como Adão chegar no céu, como fez na terra, e colocar a culpa nela. Ele comeu. A verdade é que João vai dizer que essas mesmas áreas, inclusive a soberba da vida, é uma área, talvez, das 3, uma das mais desafiadoras. Todas elas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas a soberba da vida, ela é muito mais sutil, porque a carne e o ter são mais visíveis, mas a soberba da vida está dentro de nossos corações tão camuflada. Mas o perdão, a prática do perdão
E a colocação como servo nos retira desse ponto. Essa é a área que conspira contra a nossa capacidade em Cristo, pelo Espírito, de ministrar o perdão, porque eu não quero descer do pedestal, porque eu não quero sair do lugar que eu estou. Quando eu leio o texto, eu percebo que ele vai descrevendo primeiro o interesse dos discípulos em saberem, afinal de contas, quem é o maior no reino dos céus. Porque Tiago e João já tinham tido uma conversa semelhante com Jesus, lembram? Mateus capítulo 20. Foi Tiago e João com sua mamãe, os três foram até a presença do Senhor e fizeram um pedido. Um texto dos evangelhos vai dizer que os dois foram. Há um outro que fala que a mãe de Tiago e João esteve com Jesus fazendo esse pedido. Fazendo a harmonia, eu creio que os três estavam lá e a mãe foi a porta-voz. Que era um pedido simples de mãe. Capítulo 20 de Mateus. Chegam os três diante do Senhor e ele ouve o seguinte pedido. Que meus filhinhos, não está aí filhinho não, mas eu estou só interpretando. Que meus filhinhos sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Coisa simples. Que quando o Senhor estiver assentado no trono do reino, meus dois filhos estejam assim, um de um lado, outro do outro. E o Senhor disse, vocês não sabem o que estão pedindo. E aí os outros discípulos argumentam então, chateados e bravos com a postura daqueles dois apóstolos. E o Senhor então vai tratar com eles sobre essa questão, dizendo, entre vocês, vocês têm governantes que vos dominam, mas entre vós não será assim. Ele agora falando para cidadãos do reino. Aquele que quiser ser maior entre vós, se lembra do texto? Seja entre vós aquele que sirva. E a palavra doulos, colocado aí de servo, pode ser traduzido como escravo. E ele vai continuar a sua fala para os seus apóstolos, dizendo, tal como, escravo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e poderia, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Capítulo 18 de Mateus vai iniciar exatamente tratando sobre isso. Discípulos que queriam estar sentados ao lado do trono. Discípulos que são apertados e pressionados pela soberba da vida, que se aloja no coração do crente, como aquela coisa que se entranha e difícil é de ser arrancado. A questão do perdão é algo que está associado à vida de serviço e que vai de encontro a essa nossa tendência. Por isso que ele inicia o capítulo falando sobre a nossa tendência de querer ser, de querer luz sobre nós, de querer ser colocado numa plataforma, de querer estar tendo os olhares a nosso favor, de ser visto e reconhecido. Essa é a tendência de todo ser humano, desde o Éden. Mas agora o Senhor fala, o cidadão do reino tem um grande desafio de viver de forma diferente. E aí ele vai tratar sobre a parábola da ovelha perdida, como o Senhor vai buscá-la, mostrando o interesse do Senhor por aquele que está caminhando, trilhando o caminho de serviço, de quebrantamento diante dessas três áreas tão difíceis. E o Senhor vai em busca dela. E aí vai tratar sobre o perdão. Aí ele fala exatamente aquilo que foi colocado pelo pastor, sobre se alguém tem algum problema, vai até ele procurar-te. E aí Pedro, o espiritual da turma, aquele que queria servir de todo o coração o Senhor, se coloca, como bem falou o pastor, num patamar espiritual, dizendo, eu entendi, somos chamados para viver num caminho diferente dos judeus tradicionais.
fariseus, hipócritas. Nós somos chamados para viver uma vida do cidadão do reino. Então, se os judeus podem perdoar até 3 vezes, nós devemos perdoar até 7, não é isso, Senhor? E ele fala, não, Pedro, 70 vezes 7. E alguns que estudam de forma muito cuidadosa o texto no seu original, fala que dá a entender que essa ofensa feita a esse cristão se dá numa mesma área. Ou seja, é alguém que passa, pisa no teu pé e fala, me perdoe. E ele volta pelo mesmo corredor, pisa novamente no seu pé, me perdoe. E você o quê? E ele passa 3 vezes. Conta do judeu, na 4ª já pode meter pedrada nele. Mas Pedro falou 7 vezes. E o Senhor fala 70 vezes 7. O que o Senhor está colocando é um padrão incontável. Ou seja, se ele pisou tanto em seu pé, naquele corredor, você nem vai estar ali quando ele chegar nos 490. Vai estar no hospital, né? Que seu pé está inchado. Não tem como contar. A questão aqui, colocada pelo Senhor, é de um desafio, de um coração sempre preparado para o perdão. E quando ele coloca isso, ele começa a sua parábola. Por isso que ele vai colocar aqui essa locução conclusiva, iniciando a sua parábola. Por isso, pelo fato de sermos, como cidadão do reino, a sermos desafiados a uma prática de perdão contínua, uma prática de perdão incondicional, o reino dos céus é semelhante a. E essa expressão nos coloca dentro desse padrão que precisa ser evidenciado na nossa vida. A questão é, se eu sou cidadão do reino, se eu experimentei a graça do Senhor, esses valores e esse padrão se aplica a mim sim. E não há motivos ou qualquer argumento que eu possa usar para me retirar da exigência dessa caminhada enquanto cidadão do reino. Porque aquilo que é dos céus, esse reino dos céus, é semelhante a essa parábola, a esse homem historiado pelo Senhor Jesus. Essa parábola, ou as parábolas contadas pelo Senhor, normalmente são histórias, analogias, que não têm, a história não tem valor em si, mas o valor mesmo espiritual que ela defende. No caso dessa parábola, o importante não é nem mesmo a história, mas a verdade que nela está contida. Então, por favor, acompanhem comigo o meu pensamento. O texto relata 2 histórias em paralelo. Uma primeira história da dívida de um homem ao rei, ao seu senhor. E esse homem tem uma dívida que o texto vai dizer que são 10.000 talentos. Não há estudioso do texto que procure referência do talento da época que consiga mensurar o tamanho da dívida que esse homem tinha para com o seu rei, a ponto dela ser considerada por todos uma dívida impagável. E essa relação desse homem com o seu rei está estabelecida em uma impossibilidade de suprimento da parte daquele homem. E aí ele só tem como contar com algo da parte do rei: misericórdia e graça. Segunda história, então, é do cidadão que sai da presença do rei, perdoado, e se encontra com o seu servo, com um homem, com o próximo. E esse vai lhe cobrar uma dívida que é descrita aqui como 100 denários, que aí sim há uma relação concreta sobre o que valia. Cada denário, o trabalho de um dia. Então, ele está falando aqui de 100 dias de trabalho, um pouco mais de 3 meses de trabalho, aquele homem devia, aquele cidadão que foi perdoado de 10.000 talentos. E aquela era uma dívida consistente.
A verdade é que essas duas histórias paralelas nos jogam uma verdade que já foi tratada aqui certamente pelo pastor, e sempre que falamos sobre o perdão ao próximo, isso vem à nossa mente. É claro que a parábola, até por estar revelando os valores do reino, e por esse caminho ser referente ao reino dos céus, a gente, e é majoritário o entendimento, que esse rei representa o nosso Senhor, Deus, que esse homem perdoado tem a ver comigo, tem a ver com a sua vida, aquela dívida que não tínhamos como pagar, uma vida que nos levaria à escravidão, que nos levaria à condenação eterna, aquela dívida da qual nós não poderíamos nos safar e que nos condenaria para sempre no inferno, não há dúvida sobre isso. E o conservo daquele homem, aí sim é aquele que nos deve, é aquele que nos faz mal. E esse próximo está muitas vezes dentro da nossa casa. Talvez essa seja a maior dificuldade do perdão em família, porque é da onde esperamos mais. A nossa expectativa maior está nesses dois campos familiares, da família de casa, a quem devotamos carinho, doação, amor contínuo, diário, e da família da fé, de onde normalmente esperamos a postura de crentes. Então, muitas vezes caminhamos dentro de nossas comunidades de fé e vamos experimentar ofensas que não imaginávamos experimentar, ataques jamais imaginávamos sofrer, ou palavras que aqui dentro jamais pensávamos em ouvir. Eu sei que não é experiência da Igreja da Encruzilhada, que aqui é uma bênção, é quase um céu. Estou falando, o pastor está falando amém, e eu digo também. Estou falando da nossa experiência como cristã, na história da nossa caminhada. Nós somos pecadores, somos aqueles que têm débito, que foi pago pelo Rei. Ele mesmo nos perdoou algo que não poderíamos pagar. Talvez você entrou aqui convidado para ouvir sobre família e sobre esse tema tão importante. E quando a gente fala sobre essa dívida, estamos falando sobre o salário que o pecado, o fato de sermos pecadores, exige, ou seja, a recompensa que temos por conta de sermos pecadores. E o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, condenação. Estaríamos lá lançados num cárcere que a Bíblia também chama de inferno, com justa condenação. E não há nada que possamos fazer para aplacar essa dívida. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele vai dizer que aquilo que podemos oferecer a Deus, o melhor que podemos oferecer é como trapo de imundície. Não temos como satisfazer a justiça de Deus. Essa dívida não tem como ser paga. Aí o Senhor tomou uma decisão unilateral de aplicar misericórdia e graça sobre aqueles que, como esse homem, se prostram e dizem: preciso de ti. E simplesmente ele perdoa toda a dívida, não fica um centavo. Falando sobre oração, lá na Igreja de Boa Viagem, citando novamente, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. E quando eu entrei nesse tema, eu perguntei: como assim? Como a gente lida com a questão de confissão? Como é que se dá? Se formos perdoados, a questão é a nossa relação com Deus. Porque a palavra ensina que Cristo é a nossa justiça. Ele é quem satisfez a exigência de Deus a nosso respeito. Ele simplesmente cumpriu. E Paulo vai dizer no capítulo 1 de Efésios que estamos colocados diante de Deus. Ele usa dois adjetivos: santos e irrepreensíveis. Foi assim que Deus nos tornou.
nós somos transformados e transportados para uma nova vida. Ela precisa ser evidenciada na nossa caminhada. É sobre isso que o texto está falando. Não é sobre posição no reino dos céus, mas é sobre nossa postura na caminhada como cidadão do reino. E aqui, quando eu falei sobre confissão, lá na igreja de Boa Viagem, então eu falei, o que é que tem, como se dá essa confissão? Se nós chegamos diante de Deus confessando, e essa questão do pecado e da confissão tem a ver com o meu coração, com a minha relação com Deus, e não com a relação de Deus comigo. É quando eu perco a capacidade de chegar diante de Deus por conta da minha consciência. Mas Deus nos vê irrepreensíveis. Quando eu me ajoelho e digo, Senhor, perdoe os meus pecados. Se eu pudesse ouvir Deus naquela hora, o que Ele diria? Ele diria, quais? Simples assim. Esse é o tipo de perdão que o Senhor nos aplicou em Cristo. Algo extraordinário que nem como crentes, conhecedores da palavra, a gente consegue mensurar. Esse é o padrão colocado pelo Senhor aqui nessa parábola. Porque aqui o Senhor não está tratando sobre a minha relação com a pessoa que me ofendeu. A história não pode, desse rei com o seu servo e do servo com o seu conservo, essas duas histórias não podem ser desatreladas. O que o texto está falando aqui, a parábola do Senhor, nos chama a atenção, que a questão aqui não sou eu com o meu conservo, não tem a ver comigo e o que me ofendeu, tem a ver comigo e Deus. A questão do perdão não tem a ver com seu marido, nem com sua esposa, nem com seus filhos, nem com pastor, nem presbítero, nem ninguém que lhe maltratou aqui na encruzilhada, se isso pudesse ocorrer, mas tem a ver com você e Deus, não com outro, não com o próximo, não com um conservo. E esse homem não entendeu isso. A questão aqui é como eu me relaciono com Deus e como o Evangelho me atingiu e o quanto ele me transformou. E que cidadão, em que lugar eu estou sendo cidadão? Aí eu volto agora para o texto que eu estou expondo, lá na Moriá, 1 Pedro. E lá, Pedro começa o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dizendo, a primeira carta, que está escrevendo a forasteiros. E a gente precisa se entender como pessoas de outra cultura, porque a cultura em nós imposta por nossos pais, Adão e Eva, não podem permanecer nos influenciando, porque fomos libertos desse tipo de escravidão. Por isso que eu estou aqui querendo argumentar com os irmãos nessa noite, que há dois elementos que são desafiadores para nós, mas que não tem a ver, nenhum dos dois, a respeito do meu relacionamento com o próximo, mas o meu relacionamento com Deus. Um deles é a questão do perdão, a outra, a questão do serviço. Essas duas caminham paralelo. Porque se nós aprendemos com Cristo a vida de serviço, a vida de perdão vai acompanhar o perdão que Ele nos aplicou. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, capítulo 2, Filipenses, que mesmo achado em forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se, diz uma outra versão, e tornando-se em figura humana, se humilhou ainda mais, indo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo o nome. O que Paulo está dizendo, ele é a nossa referência. A caminhada dele é o nosso padrão. A experiência que temos com ele vai ser replicada no meu relacionamento em casa. Vai ser evidenciado no meu relacionamento na igreja, no meu trabalho, na minha vizinhança. Deixa eu tentar explicar com um texto
também tão conhecido dos irmãos, se os irmãos puderem abrir comigo, o Evangelho de João. E aí eu não quero me demorar muito. Eu estou olhando aqui, procurando um relógio nessa parede. É esse aí? Eu não consigo nem ver o ponteiro. Os jovens apontaram aqui, eu só estou vendo um quadrado branco. Eu acho que isso foi, o pastor colocou para ele não ter tempo, né, da pregação. Mas não vou me demorar muito mais, não. Isso é um perigo. Minha esposa disse que toda vez que eu falo isso, eu pioro a situação. João capítulo 13. O apóstolo vai registrar um momento fantástico do relacionamento de Cristo com os seus apóstolos. Ele está perto de ir para a cruz. Ele está reunido com os discípulos no cenáculo, porque ele está sendo perseguido, não só ele, seus apóstolos também. E eles se trancam ali para participar da Páscoa. E há um momento significativo que o evangelista João vai registrar, que a gente conhece como lava-pés. Eu vou ler nesse capítulo 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, de onde estava comendo com os seus discípulos, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Dê uma olhadinha no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor. Veja, o que ele está colocando aqui, ele está falando mestre, que rabi em hebraico, que é aquele que é quem orienta o caminho, aquele a quem devemos ouvir, a quem devemos seguir. E Senhor, a palavra grega colocada aqui é a palavra Kyrios, que tem a ver com o Deus Criador, que fez todas as coisas. Ele está perguntando: vocês me reconhecem como aquele que deve ser ouvido e seguido? E vocês me reconhecem como aquele que estava antes de tudo, de nada existir, e que formou pela sua palavra todas as coisas, o Criador, e fazeis bem. E ele usa aquela expressão lá de Êxodo: porque eu sou. E ele continua, 14, ora, se eu, sendo Senhor, Criador e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que o Senhor coloca aqui é um exemplo para os seus apóstolos. Ele lava os pés, que era uma prática de um escravo familiar. Ele se coloca como um escravo. Por isso que Pedro fala: o Senhor não vai lavar meus pés. Senhor, eu não vou permitir. A expressão de Jesus é: se eu tenho parte com o Senhor, eu vou entender essa posição de serviço. Aí, quando ele diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo, ele está se referindo a uma lavagem de vida, mas a sua prática de servo. Ora, se eu quero ir para uma conclusão aqui com os irmãos, é que o perdão para um cristão, ele não é um elemento opcional. O perdão não pode ser uma possibilidade na vida de um crente.
absolutamente. Se ele é um crente, o perdão é uma exigência da sua identidade. O perdão passa a ser uma prática de alguém que tem parte com o Senhor e com quem o Senhor fez uma aliança. Porque assim como a vida de serviço vai evidenciar que nós conhecemos o Mestre e o Kyrios, o Criador de tudo, o perdão também. Ora, se a dívida exemplar que foi paga pelo Senhor era uma dívida impagável, o que a sua esposa pode fazer contra você que seja superior à sua exigência de perdão? O que o seu marido faz ou pode fazer contigo, querida irmã, que não mereça receber o perdão devido, ou seu filho, ou seu irmão, algum parente, ou mesmo alguém na igreja, na família da fé? O que o Senhor está querendo dizer é que esse perdão que precisa jorrar de nossa alma é incondicional, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com a minha compreensão do Evangelho e para onde eu fui levado no momento em que eu entendi quem era Cristo para mim. E essa revelação contínua nos leva ao dia de hoje. Por isso que os irmãos estão sentados aqui me ouvindo, porque a palavra de Deus está dizendo, querido, o perdão que você precisa aplicar hoje não depende da outra pessoa, do seu conservo, mas daquilo que você experimentou da parte de Deus. Essa é a referência. E aí qualquer outro tipo de ofensa sempre vai ser inferior àquela da qual fomos perdoados. E aí não tem negociação. Não há nada que o outro precise cumprir como exigência nossa para que a gente ministre e aplique o perdão, porque essa é parte da nossa identidade como crentes, como cidadão do reino. Serviço e vida de perdoador são elementos indispensáveis na nossa caminhada cristã. A família saudável só vai experimentar isso a partir do momento que serviço e perdão estiverem sendo parte da evidência de que nós fazemos parte do reino. E eu só preguei um lado da folha, ainda tem o outro lado da folha. Vou deixar para o próximo ano. Aqui eu ia falar sobre o fruto desse perdão, mas nem preciso dedicar tanto tempo. O fruto do perdão é um coração tranquilo de alguém que resolveu obedecer àquele que nos comprou com o seu próprio sangue. E a gente vai poder deitar no travesseiro, às vezes com dores, às vezes até com a nossa identidade aparentemente maculada, manchada. Às vezes você resolve perdoar, olha no espelho e fala: rapaz, tu é um besta. Mas o Senhor muda a nossa identidade, porque a vida daqueles que não conhecem ao Senhor tem esse tipo de padrão e chegam a essa conclusão. Mas aqueles que são chamados para viver como cidadão do reino, se prostra, se submete ao único Rei, dono de nossas vidas, a quem resolvemos servir. Pouco importa o que nos façam ao nosso redor, contra nós, desde que entendamos que tudo isso precisa nos conduzir até os pés da cruz, para que lá a gente se ofereça como sacrifício agradável ao nosso Senhor. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra nos desafia continuamente, porque nossos valores humanos são tão diferentes daqueles que ouvimos na Tua palavra, porque muitas vezes não nos conscientizamos que somos forasteiros, que essa não é a nossa terra, que essa não é a nossa pátria. Nós não percebemos que temos uma nova cultura
que é a cultura dos céus, para onde fomos levados e de onde agora somos cidadãos. Então, abre o nosso entendimento e nos faz viver nesse mundo o Evangelho proposto e vivido pelo teu Filho, para que, como ele disse aos seus apóstolos, assim como ele fez, façamos nós também. Nos ajuda a servir, nos ajuda a perdoar, assim como o Senhor fez, para a glória do teu nome, para te servir. Esse é o nosso desejo, e é em nome de Jesus que assim te oramos. Amém.